Olá, meu nome é Laura Lopes E o meu é Ronaldo Noronha. e começa agora o episódio do Prosa Cafeinada. No episódio de hoje, conversaremos com o deputado federal Paulo Teixeira sobre os desafios de ser político no Brasil atual. Então, pegue seu café e venha para mais essa conversa. Paulo é graduado em Direito e mestre em Direito Constitucional pela renomada Universidade de São Paulo, a USP. É professor, foi eleito deputado estadual em 1994 e 1998. Exerceu os cargos de secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo entre 2001 e 2004 e de diretor-presidente da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, a COAB, entre 2003 e 2004. Ainda em 2004, foi eleito vereador também da cidade de São Paulo. Desde 2007, exerce o mandato de deputado federal, eleito consecutivamente em 2006, 2010, 2014 e 2018. Na Câmara dos Deputados, foi líder do Partido dos Trabalhadores, o PT, em 2011. Antes de dar início à entrevista, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Prosa Cafeinada. É uma honra tê-lo conosco, Paulo. Muito obrigado, Laura. Obrigado, Ronaldo. E obrigado a todas e todos. As eleições de 2022 vêm sendo constantemente ameaçadas pelo governo atual, a partir de manifestações de cunho antidemocrático, além dos grandes embates do poder executivo contra o legislativo e o judiciário. Um exemplo foi o caso divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo acerca do ataque protagonizado pelo ministro Braga Neto quanto à realização das eleições, em decorrência da rejeição do voto impresso pela Câmara. Qual é a sua perspectiva com relação à manutenção da democracia no próximo pleito? Olha, por que esse governo quer dar um golpe? Para destruir o Brasil. Eles estão destruindo o emprego, estão levando o povo brasileiro à fome. O preço do gás de cozinha já é de 10% do valor do salário mínimo. Tem pessoas na fila do osso para se alimentar, comem fragmentos de arroz. Voltamos à luz de vela, a cozinhar no fogão a lenha. Enfim, o Brasil está vivendo os maiores retrocessos da sua história. Por que o presidente quer dar um golpe? Ele quer dar um golpe para governar para o sistema financeiro, para governar para a classe superior, para os super ricos, e não para o povo. E é por isso que nós vamos lutar nas ruas do Brasil para a realização das eleições, para que um novo presidente seja eleito, reconstrua o Brasil e que possa virar a página desse que foi o presidente responsável por quase a totalidade das mortes da Covid no Brasil, exatamente por abandonar o povo e incentivar o povo a não se cuidar nessa pandemia. Paulo, o ex-presidente Lula vem obtendo bons índices nas pesquisas eleitorais já lançadas, liderando a corrida pela presidência da República de 2022, o que pode vir a alavancar a sigla do PT nas demais disputas. O senhor acha que o PT será um grande protagonista no estado de São Paulo, diferentemente do que ocorreu em 2018? Ou o dito coronelismo tucano, como boa parte da esquerda define o PSDB, conquistará um novo mandato? Eu acho que o Fernando Haddad tem muita chance de ganhar as eleições de São Paulo, por inúmeras razões. A primeira delas, que ele tem um currículo brilhante. Como ministro da Educação, ele ajudou, junto com Lula e a Dilma, a abrir a porta das universidades para os pobres. Então ele tem um currículo que é lembrado por todo mundo, muito generoso, de uma pessoa que ajudou os pobres a sentar nos bancos escolares das universidades, fato esse que foi raro na vida do Brasil. 4 milhões de estudantes pobres que foram para as universidades. Segundo lugar, há uma divisão no PSDB. Uma divisão que vai ter duas candidaturas, uma candidatura do Rodrigo Garcia e do Alckmin. Essa divisão pode levar o Haddad ao segundo turno. Creio que nós temos que ter um entendimento com o Boulos,
Essa é a hora, na minha opinião, do Haddad, esse entendimento se configurado, eu acho que a gente estará no segundo turno. E em terceiro lugar, o Haddad é parceiro de chapa do Lula. Você imagina que alegria votar Lula e Haddad? Que alegria! Um voto que todo mundo tem prazer de dar, né? E por essa razão, eu acho que as chances do Haddad são muito grandes de ganhar o governo do Estado de São Paulo e do Lula de ganhar a presidência da República. E os eleitores, Paulo, poderão contar com a sua candidatura no ano de 2022 também para deputado federal? Eu serei candidato a deputado federal para ajudar o Lula a governar. No dia 18 de maio deste ano, o senhor foi agredido pelo deputado federal do Podemos Paraná, o Diego Garcia, quando liderava uma comissão especial que analisava um projeto sobre a maconha medicinal. Esse episódio evidenciou a presença da violência no legislativo. Para você, qual a raiz dessa agressividade e quais os possíveis meios para minimizar tais situações? A raiz dessa agressividade é a ascensão do fascismo no Brasil, representado pelo presidente da República e pelos seus deputados e parlamentares e seus seguidores, que agrediram muita gente na rua e são agressivos. Mas nós não nos constrangemos. Eu representei na comissão de ética e, como todo direitista, né, eles, quando estão sozinhos, eles deixam de ser violentos. E esse que me agrediu pediu desculpas públicas na comissão de ética, o que, diante do seu pedido de desculpas, eu aceitei, esperando que isso nunca mais que se repita, porque a violência política é uma violência inaceitável. Todo tipo de violência é inaceitável, mas a violência política, ela corrói a democracia, ela rompe com o acordo democrático. Por essa razão que, inclusive, com a violência deles, com a tentativa de constrangimento da comissão, mesmo assim, eles perderam a votação e nós vencemos na comissão e aprovamos o uso medicinal da cannabis no Brasil. A CPI vem revelando vários casos de negligência e corrupção atrelados ao governo Bolsonaro e apoiadores. Além dos casos da Covaxin e da Davat, o último caso estarrecedor foi o da Prevent Senior, a partir da denúncia de médicos sobre o uso indiscriminado de medicamentos sem eficácia comprovada, fazendo de seus pacientes cobaias. As CPIs, de modo geral, são conhecidas por acabarem em pizza. O senhor acha que esse será o final da CPI da pandemia? Ainda mais após termos ultrapassado a marca de 600 mil mortes na última sexta? Laura, eu acho que essa CPI não acabou em pizza. Ela esclareceu para o Brasil que o presidente da República é responsável por grande parte dessas 600 mil mortes. Porque ele atrasou a compra de vacina, porque na compra de vacina passou a ter corrupção, porque ele enganou o povo brasileiro dizendo que tinha um remédio, difundiu esse remédio, e muitos morreram em virtude desse remédio. Experiências como a da Prevent Senior em São Paulo, usando os pacientes de cobaia. A própria ONU agora diz que é gravíssima a experiência que fizeram com medicamentos na Amazônia, com aquele chamado, entre aspas, tratamento precoce. Esses caras vão pagar criminalmente, né? E eu creio que quem fez esse esclarecimento no Brasil foi a CPI. Por isso a CPI vai agora indicar os indiciamentos e pedir as providências cabíveis, que não são dela, são das demais instituições do Ministério Público Federal, do Congresso Nacional, e por essa razão eu acho que ela cumpriu o seu papel. E o Brasil deveria
a partir desses crimes que foram cometidos, afastar o presidente da República. E eu espero que a Câmara dê essa resposta, porque ele montou uma maioria na Câmara, alimentada por dinheiro, e essa maioria é que hoje não dá continuidade ao impeachment. Nós esperamos que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, prossiga e dê prosseguimento ao processo de impeachment. Por essa razão, acho que a CPI cumpriu o seu papel. Agora, quem tem que cumprir o papel doravante são as instituições como o Ministério Público e o Congresso Nacional, e também nós precisamos engrossar as ruas, exigir o fim desse governo. Caso o presidente da Câmara, Arthur Lira, não dê prosseguimento a nenhum dos pedidos de impeachment sobre o colo dele, o senhor acredita numa punição vinda do Tribunal Penal Internacional, o Tribunal de Haia? Eu não só acredito uma punição no Tribunal Penal Internacional, em Haia, como eu acredito numa punição no Brasil. Né? Mais cedo ou mais tarde, ele será processado pelos crimes que cometeu, entre eles os crimes que ele cometeu principalmente na condição da pandemia, que levou à morte de cerca de 600 mil pessoas. Tem um cientista gaúcho chamado Pedro Halal, que ele diz que pelo menos 4/5 das mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos uma condução correta da crise. Quem conduziu dessa maneira criminosa a crise foi o presidente da República. E eu acho que ele vai responder penalmente por esses crimes que ele cometeu. Paulo, desde o último domingo, dia 3 de outubro, um projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ, deu início à publicação de uma série de reportagens baseada no acesso a 11,9 milhões de documentos sobre offshores em paraísos fiscais. A investigação do Pandora Papers reúne mais de 600 profissionais em 117 países e territórios. Além do ICIJ, outros 150 veículos participaram do trabalho. Integram o projeto no Brasil a revista Piauí, os sites Poder 360 e Metrópolis e a agência pública. Dentre os agentes públicos citados, 2 nomes brasileiros ganharam destaque por disporem de offshores nas Ilhas Virgens Britânicas e no Panamá. O do ministro da Economia, o Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que gerou grande suspeita pelo conflito de interesses em função dos cargos ocupados pelos dois. O líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, considerou os fatos como um escândalo que viola o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, o qual proíbe investimentos em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas, e afirmou que eles deveriam levar à demissão do ministro. Na quarta-feira, dia 6, o plenário aprovou a convocação do ministro para depor. O que o senhor espera desse depoimento, deputado? Olha, eu espero o afastamento do ministro e do presidente do Banco Central, porque na condição de ministro, todas as decisões que ele toma ajudam a valorizar esse ativo que ele tem no exterior. Cada vez que desvaloriza o real perante o dólar, o que acontece é que aumenta a riqueza dele no exterior. Então é botar a raposa para cuidar do galinheiro, é isso que está acontecendo no Brasil. E para finalizar, Paulo, gostaria de te pedir uma fala de encerramento. Olha, eu quero dizer a vocês que a situação do Brasil está muito dramática. O povo brasileiro está sofrendo demais sobre esse governo criminoso, né? Recorde de desemprego, fome, 120 milhões de brasileiros passando fome, 20 milhões com fome aguda, né? A juventude sem esperança, a juventude está abandonando a escola para ajudar a família a sobreviver, né?
E ao mesmo tempo, no governo, o que a gente vê, eles zombarem do nosso povo, zombarem. Esse fato que você acabou de mencionar do Panama Papers mostra isso. O ministro da Economia, que não dá uma notícia boa para o povo brasileiro, e o que ele faz? Ele vai valorizando a sua riqueza no exterior. Isso é zombar do povo brasileiro. Fora as falas dele, né? Ele que fala que tinha que jogar que ele abraçava os servidores públicos e punha uma granada dentro do bolso dos servidores públicos. Ele que falou onde se viu filho de empregada doméstica ir para Miami. Ele que fala que o filho do porteiro não pode entrar na universidade, né? Mas agora a gente entende por quê. Porque quem pode é ele. Ninguém mais pode. Ninguém pode ter oportunidade, porque as oportunidades estão sendo a favor dele, né? Ao se enriquecer ainda mais pelas decisões que ele toma. Então nós não podemos, temos que tirar esse presidente da República, temos que ir para as ruas do Brasil, mostrar nossa indignação diante de um governo assassino, de um governo que está destruindo o Brasil, o Estado brasileiro. Essa PEC 32 é para acabar com os serviços públicos, é para acabar com a educação pública, a saúde pública, a assistência social, os serviços da ponta. Inadmissível. Por essa razão, nós precisamos agora engrossar as manifestações. Não sei se será, a próxima será no dia 15 de novembro ou no dia 20 de novembro. Seja lá quando for, nós temos que nos programar para ir para as manifestações do Brasil e dizer: o arroz está caro, o feijão está caro, traz de volta o Lula e manda embora o Bolsonaro. E com isso a gente vai se encaminhando para o fim desse episódio do Prosa Cafeinada. Agradecemos ao Paulo pela entrevista de hoje e para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto, os links das redes sociais do Paulo estão disponíveis na descrição. Prosa Cafeinada de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio.